AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAI, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital. Olá pessoal, eu sou Isaac Costa e esse é mais um episódio do podcast AI 4.0, o futuro da assessoria em investimentos. Esse é um projeto da ABAI com o apoio da B3 Educação e diversos outros apoiadores que a gente vai falar para você ao longo desse episódio. Eu estou aqui com figuras muito ilustres, meu companheiro Marco Prado, que juntamente comigo vai entrevistar ninguém menos que Diego Ramiro, presidente da ABAI. Vamos entender um pouquinho das decisões de carreira do Diego, o papel dele da ABAI, a visão de futuro da ABAI para o mercado e, sobretudo, qual a importância desse projeto e por que a ética e a regulação e as normas são tão importantes para essa profissão, né, Diego? Mas antes, passo a palavra para o meu amigo Marco para que ele faça as suas considerações iniciais e já comece a nossa sabatina com o Diego aqui. Tudo bem, Diego, Isaac, você que está nos assistindo. Acho que o legal desse projeto é que a gente traz pessoas que não são muito midiáticas, mas que conhecem tudo do segmento, né? Então, como o Isaac falou, obrigado aí pela participação, por ter se deslocado até aqui, para a gente bater esse papo e falar muito sobre essa profissão, né? Que, embora não seja muito difundida, muito conhecida, requer bastante cuidado, né? Porque Exato. Fala de dinheiro. Cara, então, vamos lá, começando aí para a gente bater o papo, né? Em primeiro lugar, acho que para as pessoas conhecerem, para quem a gente conhece, hoje falar um pouco da ABAI e de como você chegou no mercado, cara. Obrigado, professor, obrigado, pessoal que está nos assistindo. Eu sou um pouco suspeito de falar, acho que assessor de investimentos, já usar o nome novo da profissão, né? O agente autônomo de investimento, atual assessor de investimentos, é uma profissão que eu escolhi desde 2009, sou apaixonado por ela. Então, atuo como assessor de investimento desde 2009, enquanto antes ainda não era tão comum, né? Você imaginar essa profissão você que tinha hoje... quantos anos quando você começou? 23. Ah, tá. Menino. Era 23. Se eu soubesse que era tão difícil, né? Talvez eu não tivesse entrado, brincadeira. Que acabou o pregão, né? 2009. Foi, exatamente. O meu primeiro estágio foi na mesa de BMF ainda. Eu era auxiliar de pregão de um operador chamado Pica-Pau. Não lembro de qual era a corretora. Era da... Como que ela chama? Aquela americana que foi vendida... Convenção. Ele Pica-Pau era aí, foi meu primeiro estágio. O Pica-Pau moreninho, magrinho, alto. Esse mesmo. Esse mesmo. Aí eu percebi que eu não entendia nada daquele pregão que eles faziam. Nada. Falei, não, então deixa eu... Pica-Pau? Fui. Por uma semana eu falei, não, me manda pra mesa que eu não tô entendendo nada. Que era o final ainda o índice e o dólar ainda era Viva Voz. E já tinha. E decidi lá em 2009 entender o que era um pouquinho dessa profissão do assessor. Eu acho que a minha história como assessor de investimentos se confunde muito com a história do desenvolvimento da profissão, porque eu percebi nesses 12, 13 anos a evolução. Por um momento, quem acompanha a trajetória da profissão do agente autônomo não foi sempre galganos de conquistas. Por muitos anos, nós tivemos algumas perdas na profissão, de direitos, de tudo mais. Acho que a gente vai poder debater mais para deixar mais claro isso. Lá em 2009, quando eu decidi, vou ser assessor de investimentos. A profissão podia muitas coisas. Eu podia ter uma empresa onde eu era plataforma aberta, eu podia ter uma empresa onde eu tinha sócios não agentes autônomos, isso em 2009. E decidi lá abrir a empresa. Você podia ter um investidor, por exemplo, ter né? até limitado a 2% naquela época. Era limitado a 2%. E vão ter a operação. Até contar um pouquinho, né, do Diego e depois Diego com a ABAI. E quando eu montei a operação em 2009, não foi... Assim, a minha família vem da tradição do mercado financeiro? Não. Minha família é da área da construção civil. Eu falo, eu sou o brasileiro tradicional. Onde você investe? Poupança imóvel. Né? O brasileiro, eu falo, a gente em casa é o exemplo... Quem compra terra não erra, né? É isso. Bem isso. E o dinheiro é poupança, porque poupança não tem risco. Então, né? Já dizia a poupança Bamerindos, né? Isso, nossa. Isso aí é momento cringe. Né? Momento cringe do podcast. Cringe. Não. Eu não era nascido nessa época. Não lembro, não peguei a referência. Vamos lá. E como a minha família era da área de construção civil e renda fixa, como era do brasileiro, eu lembro que em 2007, quando o Brasil ganhou um grau de investimento, o gerente do banco falou pro meu avô, falou, seu Pedro, tá no momento de você começar a investir em ações. Porque o Brasil ganhou um grau de investimentos, está crescendo, mas de vez em investir aqui, vamos investir lá fora. Vamos comprar ações de bancos americanos, em 2007.
Nossa. Vocês que são um pouquinho mais já entendidos, já sabem onde vai acabar essa história, né? Nossa. Enfim, imagina que a gente sempre investiu em tijolo, fomos para o mercado americano investir em ações. Um ano antes da tragédia. Um ano antes. Alegria de pobre dura pouco. Durante 7 meses ganhamos muito dinheiro com a valorização das ações. Eu lembro, a Citibank, o Wells Fargo e... Nossa, o Wells Fargo ainda. Nossa. E Bank of... Voltou a comprar o Lehman Brothers. E Bank of America. Não, mas tinha Merrill Lynch, que também Ah. depois acabou tendo que juntar com o Bank of America, senão ia quebrar. Sim. Enfim, veio a crise lá. Eu lembro que a gente, quando recebeu um relatório, estava com uma perda de mais de 85% do patrimônio Nossa. do que tinha investido. Então você imagina, você ganhou a vida inteira em meses. Como a gente não entendia, nem eu, nem minha família, o que era ações, o que a gente fez? Vende tudo antes que eu perca tudo. Entendi. Era isso. Então, assumi. Claro, aí você faz, se não tivesse vendido, talvez teria voltado, mas É uma vocês conta lembram que aquele não se momento? faz, Ninguém faz isso. E Você quando... sabe que anos depois se repetiu com uma coisa chamada Bitcoin, né? Não fala mal de Bitcoin aí. Não, ó. com Bitcoin. Exatamente. E aí eu lembro que quando aconteceu isso, eu me culpei, porque eu fazia economia. Falei, poxa, mas eu não entendi o que era a bolsa. Eu falei, então eu vou decidir, vou montar uma empresa com o objetivo único de ensinar as pessoas a investirem na bolsa. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque quando o assessor 1.0, ele era monoproduto, ele assessorava apenas na área de renda variável, bolsa. Tá. Então era um profissional que, de fato, era só quem gostava de ações. Ele tinha que entender de mercado de ações. Então, eu lembro que quem gosta, faz. E não existia muito curso. Era um mercado, na época, quando você tirava a profissão, você não sabia se tirar... Vou falar alguns termos, talvez não lembre. Não sabia se eu tinha que tirar o Mega Bolsa para poder operar, se eu tinha que ter o Puma para poder fazer na parte de BMF. Ou seja, ninguém muito entendia quais eram a área de atuação que esse profissional podia ir, até onde ele vai. Tá. Que certificações que ele tem que ter? Porque meramente era uma certificação que vocês sabem, não exigia curso superior, apenas ensino médio, e eu estava habilitado para ser um agente autônomo de investimentos. E o meu primeiro parceiro foi, na época, o Banco Cruzeiro do Sul, porque, de novo, né, a gente fala hoje muito das plataformas, XP, BTG, mas imagina lá em 2009, quem era XP, né? Ninguém conhecia. O brasileiro gosta de Sim, quê? tava começando. Banco. É. Sim. Então eu falei, bom, deixa eu usar uma bandeira de um banco para poder trazer. Imagina, olha, investe comigo, abre conta na minha empresa que chama tal e eu... Não, tem E um era uma banco época por em trás. que os bancos ainda estavam começando a desenvolver os seus braços de corretores, né? Exatamente. Tinha tido um ano antes, o grande deal na época, foi quando o Bradesco comprou a Ágora, que até então era a maior independente, né? A Ágora, que aí começou a trabalhar. Então, bem nesse começo dessa plataforma. E quando a gente montou, então, a empresa lá, a Miura, que eu montei, era uma empresa focada em assessoria de bolsa. Eu e a indústria inteira dos agentes autônomos, na época não tinha nem 2.000, 3.000 profissionais nessa época, tinha. E eu lembro que a B3 fez uma campanha com o Pelé, Seja Sócio, não sei se vocês vão lembrar disso. Eu vi que teve, quando ele faleceu agora, né? A gente teve algumas pessoas postando essa campanha que o Pelé fez, eu não lembrava, cara. Ele fez uma propaganda pra bolsa. Fez, ele era garoto, Seja Sócio, que era a ideia dos 500 mil a 5 milhões em 5 anos. Essa era a meta da B3. Tá. A gente sabe que não chegamos ainda nos 5 milhões É de verdade, CPFs, é mas verdade. isso em 2009 a Bolsa já queria chegar em 2015. Passou-se quase 13 anos e ainda não chegamos nesse número. Por quê? Fala um pouquinho Estou contando tudo isso para dizer que muito se fala da educação financeira, que aí, para mim, eu percebi naquela época que é um dos principais objetivos e função desse profissional é a educação financeira. Hoje, qualquer negócio que você tem, eu não tenho um público, ninguém passava numa história e falava, eu quero investir nas ações, quero investir em bolsa, me ajuda. Não, eu tenho que formar o meu cliente. Quem são os clientes do assessor de investimentos? Como que você forma ele? Dando educação financeira, ensinando o que é uma ação, ensinando mais para frente o que é um CDB. E educação financeira que o brasileiro não tem de base. Tá. Né? E é um papel que eu acho que só surgiu a nossa profissão, ou ela se alavancou, para o nicho deixado também pelo sistema bancário. Os bancos acabaram ficando grandes demais e eu brinco, o gerente antigo que cuidava de fato dos seus investimentos, isso se perdeu com o tempo. Sim. E os assessores começaram a tomar esse mercado, começando dando uma excelência na assessoria de bolsa, que era isso, né? Não tinha outros produtos, as plataformas não eram abertas. Hoje você tem lá CDB, fundos de várias casas, plataformas abertas, não existia. Era apenas me deixa a sua plataforma de bolsa para montar a sua carteira de ações. E foi assim durante muito tempo. Então, para acompanhar um pouquinho o seu raciocínio, é mais ou menos assim, é como se o mercado bancário sempre foi dominante no Brasil,
né, e o mercado de ações aí no início dos anos 2000, a segunda metade da primeira década aí desse século, a gente começou a ter os home brokers, a gente começou a ter as primeiras corretoras, e aí o mercado de ações começou a ir ganhando destaque, começando a ganhar capilaridade e, de certa forma, a ascensão dessa profissão de assessor de investimentos, outrora agente autônomo de investimentos, acaba se confundindo com o próprio desenvolvimento do mercado de bolsa do Brasil. Perfeito, certo? é exatamente mais ou menos isso. essa linha. Surfamos a grande valorização que teve das commodities, a bolsa subiu muito de período 2002 a 2007, depois, com 2009, vocês vão lembrar, a bolsa subiu muito rápido. Sim. Depois da queda, então o mercado brasileiro de ações começou a atrair bastante capital e esse profissional começou a ver um mercado, né? E eu falo que a maior qualidade do assessor de investimentos é a sua capacidade e resiliência de se manter no business e se desenvolver. Por quê? 2009, quando eu comecei, veio 2012, a CVM mudou a regulamentação do agente autônomo, que é a antiga Instrução 497, que a Instrução 497, para quem está nos assistindo, que hoje é a atual Resolução 16, é aquilo que diz o que a gente pode, o que a gente não pode fazer como assessor de investimento. Lá em 2012, ela soltou um novo ofício, um novo texto, onde ela proibia o sócio não agente autônomo, nos 2%, ela proibia que o assessor, o agente autônomo, à época, atendesse clientes institucionais, que antes ele podia, e acabou com a liberdade, ou seja, trouxe a exclusividade e tinha um argumento bem forte. A questão, hoje, dos erros operacionais cometidos, ou algumas fraudes, enfim, operações, quem é mais no mercado, aquela Zé com Zé, que se fazia para tentar gerar uma corretagem a mais, e, enfim, não gerar prejuízo, mas ganhar na comissão. Aí a Bolsa, naquele momento, achou acertadamente para fazer. E quem lembra do mercado, tanto Bolsa como CVM, no caso a CVM, quando soltou o ofício, abriu a mercado como está hoje em audiência e não teve tantas manifestações. Por quê? Porque não era o próprio assessor nem sabia que podia. Esse diálogo com o regulador não existia. Hoje está muito mais difundido. Naquela época não tinha nenhuma associação, não tinha nenhuma entidade que representasse os assessores? Perfeito. Na verdade, tinha. Os assessores eles sempre estiveram plugados automaticamente na Ancord. No quem aproveita aqui nesse podcast e agradeço. Hoje a Ancord é um parceiraço nosso da BAE. Eu brinco, nós somos um dissidente do bem da Ancord, porque não faz sentido o assessor estar na mesma associação que a corretora. Porque às vezes tem pautas, grande parte das pautas são comuns, mas tem algumas outras pautas que são contrárias. E a gente decidiu, e tivemos sim o apoio à época da Ancord, que hoje a Ancord é um parceiro nosso, e montamos lá já 2015 a associação, mas não foi nem por isso, vou contar como vai chegar a ABAE. Então, quando começou esse 2012, essa nova regulamentação que diminuiu a área de atuação dessa profissão, e nesse mesmo despeito a Bolsa passou a cair. Vocês vão lembrar muito bem, depois de 2010, a Bolsa passou vários anos ali caindo. Aí veio, enfim, crise da Grécia, começou. Eu lembro que a minha primeira palestra, eu gosto de dar palestra, lá em 2010, a Bolsa estava nos 70 mil pontos, 69, eu falei. Quando que a Bolsa vai bater 100 mil? Isso lá em 2010. Demorou um pouquinho. Demorou só um pouquinho. Eu lembro que isso já tinha todo aquele discurso. Eu, como professor entusiasta, eu sempre acho que eu tive um defeito, uma qualidade. Sou muito otimista por natureza. Então, tinha 2010... Copa, 2014, Olimpíadas. Falei, não, o Brasil vai... Nossa, lembra da Olimpíada, né? Não é? Era uma euforia muito grande. O Rio de Janeiro, muita captação, dinheiro, recursos. O Brasil vai estar no centro, os dois grandes eventos mundiais em sequência no mesmo país, isso vai trazer visibilidade. Então, só que com tudo isso, a Bolsa passou a cair. Claro, não era só todo efeito político-econômico daquela época, a gente entende que aconteceu não só aqui no Brasil como no mundo, a Bolsa caiu. Lembrando que esse era ainda o único mercado que o assessor atendia. Então, você imagina, eu lembro... Vender uma ação hoje que amanhã está mais barata. E amanhã cai. Convence uma pessoa a investir num mercado. Vendendo. Todo mundo sabe que bolsa é de longo prazo. É uma estratégia, né? A gente sabe. Até o mote da campanha do Pelé, à época, seja sócio. Porque, no fundo, comprar ação nada mais é do que escolher boas empresas para ser sócio. Mas fala para ele que ele começar a ver o resultado, em 4, 5, 6 anos, que vai passar 3, 4 anos, ele compra hoje, amanhã está mais barato. Mais barato. Enfim, aconteceu isso naquela época, então você imagina. Dúvida, nessa época você tinha já um escritório, você estava plugado em uma estrutura maior, só por curiosidade. Como que você estava estruturado quando veio essa mudança da norma e nesses primeiros anos aí? Eu sempre tive a minha operação. Montei lá, eu brinco, né? Como era jovem ali, então a gente acha que sabe tudo. Montei a empresa lá, Miura, em 2009 e sempre tive a mesma empresa. Então eu falo que a minha empresa ela surfou no bem e no mal as nuances desse mercado. Então, a gente sempre foi um escritório
eu falo, plugado a banco, por conta de não existir uma plataforma que tinha, e depois a gente acabou evoluindo, nesse caso, para as plataformas. Aí eu vou comentar um pouquinho dessa história para vocês. Então, lá em 2009, 2012 veio isso, a bolsa caindo. Eu tinha muitos amigos que ao longo desse ano, que entrou comigo em 2009, em 2013, 2014, migrou para a área de gestão, área de consultoria, porque eu falava, esse mundo da assessoria do agente autônomo não dá dinheiro. Primeiro, o que ele vende só está caindo. Antes ele ganhava comissão cheia, quem vai lembrar, chamada tabela B3, tabela Bovespa. Agora, e naquela época começou a entrar outros players. Eu lembro que entrou a coreana Mirai, a MyCap. E o mercado cada vez mais se prostituindo. Mais se prostituindo, com o home broker cada vez mais barato. Então, a ordem... da concorrência. A concorrência... Você sabe, Diego, desculpa, só pegar um corte. Quando a gente começou, quando acabou o pregão, a plataforma para operar, eu lembro que só tinha uma plataforma que era a GL, a gente pagava R$12.500 por mês. Perfeito. Era 12 mil, você lembra? Eu lembro. R$12.500 por mês era a plataforma, custava. Aí depois foi para 10, foi para 7,5. Hoje é uma plataforma gratuita. Olha só, hoje é gratuito. Hoje é. Mas então, desculpa. Não, mas é exatamente isso. Então, a concorrência aqui é muito bom. Só que imagina o assessor, ele falava qual que era a única fonte de renda dele. A corretagem, um percentual da corretagem, né? Para quem está começando, como que o assessor ganha dinheiro, né? Acho que depois a gente vai chegar, mas só estou falando para não perder um pouco. Se você pudesse sistematizar um pouco, principalmente as principais fontes de receita do assessor, não só naquela época, mas hoje também, se a gente tem novas fontes. É, exatamente. Eu vou, na minha cabeça aqui, ao longo desse nosso podcast, eu vou construir uma linha do tempo e aí eu vou falando o que a gente tinha e o que a gente conquistou, porque eu brinco a história do agente autônomo já contando o final. É feliz. Ela é boa. Hoje, esses 13 anos, só melhorou. Tivemos um percal, é bom ter, né? Porque você conta dessa história de superação. Sim, mas, enfim, voltando à pergunta da remuneração. Hoje, o assessor, ele recebe não do cliente. Quem paga ele é a plataforma no qual ele está vinculado. Então, por exemplo, hoje eu estou plugado ao BTG Pactual. Então, não é o meu cliente que me paga, eu recebo do BTG Pactual. Fonte naquela época era da parte da corretagem. Ou significa o quê? O cliente ele comprou e vendeu ação, um valor daquela nota de corretagem deu R$50, R$100, um percentual daquilo o escritório fica para si. Então essa era a única remuneração. Ou seja, onde o assessor ganhava dinheiro? Quanto mais comprava, se vendia, certo? Quanto mais eu compro, mais eu vendo, gera-se comissão e essa era a principal e única fonte aquela época do escritório / do assessor. Logo vocês vão entender que essa profissão vivia muito refém do mercado. Sim. Porque imagina, hoje, se o mercado só cai, ou o mercado ficar parado, você não tem o que fazer. Você não tinha outras linhas de negócio para oferecer para o seu cliente. Vamos para uma renda fixa, vamos para uma carteira de fundo. Era monoproduto. Então, a gente sofria muito mais qualquer crise. Eu lembro que, se falasse para mim, época do Covid agora, que o Bolsa teve lá seus 5, 6 circuit break no mês de maio, março, né? Acho que foi março que teve o circuit break. Se nós fôssemos um monoproduto, muitos escritórios teriam quebrado, porque não tinha o que fazer de receita. Mas, pegando um gancho disso aí que você falou, né, sem querer atrapalhar o seu Claro, raciocínio, não, imagina. Cara, assim, hoje a gente tem um detalhe. A gente fala também, né? A gente autônomo reclama muito, as pessoas que já estão, é que, por mais... Olha, tem vários produtos na prateleira, mas tem produtos que não pagam nada. Como, por exemplo, uma captação para uma renda fixa. Para um tesouro, né? Para um tesouro. Então, ela fala, pô, peraí, se eu vou trabalhar, vou captar uma quantia gigante, mas eu estou levando para um produto que não paga nada, eu preciso ter a habilidade e a inteligência de oferecer um produto que seja compatível com o perfil do meu cliente e que eu também me remunere. Talvez esse seja o grande desafio hoje do assessor de investimento. É exatamente isso, eu falo. É a porta de entrada. Talvez trazer ele para uma renda fixa no tesouro, e onde eu não vou ganhar nada, é a fonte de eu conseguir trazer ele e aí eu poder mostrar o meu serviço. Porque seguindo a linha que eu estava comentando, e eu vou pegar esse seu gancho, naquela época o cliente não me via e não via os profissionais com muito diferencial. Eu era o mesmo repassador de ordem. Quando veio o home broker, ele falou, não, então... Não em vez de falar no telefone, eu entro no sistema, então não tem serventia. Vai ficar até mais barato para mim. Até mais barato. E o que os assessores fizeram? Opa, preciso me evoluir, preciso oferecer um valor agregado a mais. Talvez agora comigo, eu te dou um research, eu te dou um atendimento melhor, eu consigo te dar um acompanhamento nas suas ordens, começar a oferecer serviço.
respondendo, você comentou, eu trouxe um cliente para um produto que não ganha comissão. Ok, ele entrou aqui, mas eu mostro para ele, olha, o Tesouro está rendendo tanto. Você já sabia que se você pegar uma LC e uma LCA, por ser isenta de imposto, você consegue? E nas produtos bancários, o assessor tem uma remuneração. Então, o que eu quero fazer? A habilidade desse profissional hoje é muito mais entender o perfil do cliente e entender a prateleira e rol de produtos. Porque naquela época, eu era um monoproduto. Hoje, eu estou numa gama de produtos e serviços que eu depois vou comentar com vocês. Tem o lado bom e o lado ruim. Porque quando você é um monoproduto, você tem o lado ruim que você está muito refém desse produto, mas você vira um especialista nesse produto e entende bem. Você acha que hoje o cara saber mexer numa plataforma digital tem um diferencial? Tem. O cara vai lá, esmiuça a plataforma, porque tem muito produto, muita coisa para se mexer. Eu digo isso, porque fazendo uma comparação, tem um amigo meu, que ele é até também o Pablo Spaia. Sei. Tá? O Pablo, uma vez a gente saiu para almoçar, ele falou, cara, uma coisa eu falo para você, eu não sou melhor que ninguém no mercado financeiro, né? Ele faz aquela comunicação, aquele jeitão dele, só que uma coisa eu falo, a Bloomberg. Eu sei mexer na Bloomberg como poucos nesse mundo. Então, como ele trabalhou muito tempo até na Mirai. Isso, conheci naquela época. Mirai, ele esmiuçava a Bloomberg, acordava de manhã e ficava pesquisando, olhando, lendo aquilo. Então, ele aprendeu a tirar as informações da Bloomberg. Então, ele falou, cara, eu mexo na Bloomberg como ninguém. Então, uma coisa eu posso falar, eu sou bom na Bloomberg. Para o mercado financeiro, ele era um agente autônomo, digamos assim, ele tinha um captador, né? Então, você acha, trazendo esse exemplo, então você acha que hoje o cara que vai entrar como assessor de investimentos, além de ter a habilidade de vender o produto, saber diferenciar, captou o cliente, olha, eu vou te oferecer isso agora, mesmo que eu não ganhe aqui, vou ganhar depois lá na frente. Também é mexer na plataforma digital? É mexer na plataforma digital e mais do que isso, saber se comunicar. Porque, para mim, eu acho que o grande diferencial do Pablo Spaia, no qual até mando um abraço, tenho um carinho grande por ele, acho que é um excelente comunicador, é saber mexer numa plataforma que é complicada e tornar isso fácil. É saber mexer nessa plataforma e mostrar para o cliente que ele consegue transformar essa dificuldade da plataforma em algo fácil, palatável, onde o cliente vai ganhar tempo e dinheiro, porque eu traduzi essa dificuldade da plataforma e trouxe em solução para você. Acho que é isso. O profissional, o assessor hoje, ou advisor, como você vai dizer lá nos Estados Unidos, ele tem essa função também não só de ser o vendedor de produtos financeiros, mas tirar toda essa descomplicação, que seja de plataforma ou o economês do produto, ele tem essa função. Porque imagina, qual é o meu principal ativo? São os clientes que eu atendo. O meu cliente hoje, ou ele é médico, ele é advogado, ele é profissional liberal, ele não tem tempo nem para entender e nem para mexer nessa plataforma. Então, eu tenho essa função também de ajudar para ele trazer as melhores oportunidades de acordo com o perfil, mas também de desburocratizar esse trabalho dele e ganhar nessa eficiência. De novo, isso é o quê? Um diferencial competitivo, é agregar valor no mundo que parece que é tudo commodity. Hoje, a mesmo produto tem numa plataforma, tem na outra, certo? Acho que o ponto importante dessa sua pergunta e também da sua resposta, Diego, é que um dos principais problemas no que diz respeito à ética nessa profissão e nas profissões de mercado em geral é a questão do conflito de interesse, né? O interesse do profissional em ser remunerado versus o interesse do investidor em ter um produto com adequação ao seu perfil de risco, com a rentabilidade, como o Marco colocou muito bem. Muitas vezes o produto inicial não é um produto que vai gerar comissão para o assessor, certo? O que parece surgir da pergunta feita e da resposta é que talvez, em vez de você pensar no assessor apenas como um vendedor, alguém que fica tentando empurrar produtos, seria alguém que conhece muito bem a caixa de ferramentas, né, o catálogo de instrumentos, por assim dizer, né, para educar o investidor sobre quais são essas ferramentas, até para o investidor responder melhor ao questionário de suitability e entender qual é o risco. Poxa, isso aí eu acho que eu estou disposto a incorrer esse risco. É isso mesmo. Então, a educação ela é fundamental, né, nesse ponto. E aí, uma dúvida que eu tenho é, ok, mas o que conselho você daria, né, para um assessor que está começando e que precisa fazer um investimento não só de dinheiro, mas de tempo, e que talvez ele vai ter que semear para conquistar a confiança do investidor, para conquistar essa penetração, para educar esse investidor, até que o investidor fique retido, né, que manter esse cliente com ele. Como que esse jovem assessor, né, independente da idade, mas jovem na profissão, como ele pode lidar e mitigar essa ansiedade para evitar que ele, de repente, queira encontrar atalhos e faça alguma coisa errada? Acho que você foi no cerne da questão, né? A gente
a gente está contando um pouco da trajetória, mas quando você ouve hoje sobre a profissão, você tem um pouco do romantismo e acaba podendo correr nisso. Eu falo que não tem atalhos essa profissão. E essa profissão, o atalho custa caro. Quero dizer, por quê? Qual que é o principal ativo do assessor? É os clientes que ele conquista, a carteira que ele tem. E vocês sabem, você é melhor que eu que já trabalhou no mercado há muito tempo, o que você mais tem do seu cliente é a confiança. Sim. E para perder essa confiança, é muito rápido. Muito rápido. É uma indicação errada, um call mal feito, ele sentir que você está tomando vantagem. 30 enfim, acertos e um erro, vai tudo pro vinagre. vai pro vinagre. É igual Tetris, aquele joguinho, né? Os acertos aparecem e os erros se acumulam. Tetris é filosofia de vida. Exatamente. Então, e eu uso isso muito, por quê? Porque vou contar aqui um pouquinho, eu sempre gosto de dar na prática. Eu, quando eu virei assessor lá em 2009, qual que é a ideia? Eu acho que, porque eu vou roubar, no bom sentido, o meu amigo Francisco Amarante, que ele escreveu um artigo muito bacana sobre os 3 Ks que ele acredita que é Escreve bem ele, meu. Escreve muito bem, muito bem. Poeta. Não, é excepcional. Poeta. E que eu acho que ele entendeu a grande questão de se formar um bom assessor. Ele fala dos 3 Ks. E vou contar uma história para depois falar desses 3 Ks para vocês. Quando eu virei assessor, naquela época, qual é o primeiro trabalho que a gente faz? Deixa eu trazer o meu networking, que é o capital do networking, né? A parte primeiro, deixa eu já pegar, vou trazer meus amigos aqui para trazer. Primeiro, os parças, aquele que vão confiar em mim, né? Aquele que sabe, né? Aí, então, por exemplo, eu trouxe lá o professor Isaac, que trabalha comigo há muito tempo, conhece? Vem comigo, vou abrir um escritório, deixa eu te assessorar. E naquela época, eu não tinha uma boa formação no mercado de ações, porque tinha acabado de começar, então você acha que já entende tudo. E naquela minha época era muito comum ter fórum na internet, fórum de papéis. Então você entrava no fórum, eu lembro que entrei lá num fórum, caí lá dizendo PAMAN, antiga Paranapanema. Nossa. Paranapanema vai subir tanto no fórum. O que eu peguei? Nossa, achei que eu descobri o ouro. Peguei e liguei para todo esse meu networking. Olha, abre conta comigo, porque eu sei que Paranapanema vai subir. Perdeu amigo, eu vi não. isso. Não, de novo. Perdeu amigo, hein? Bastante. E o que acontece? Eu estou dizendo, eu queria atalho, queria rápido dizer que eu tinha a solução mágica para ele, porque ele não está comigo. Então, naquela ânsia, você sai oferecendo algo que você, primeiro, não conhece. Não é? Aí eu falo que foi uma ingenuidade, uma falta mesmo de preparo, que é o segundo, que acho que é o seu, que é o conhecimento, né? Eu tenho que ter networking, mas também tenho que ter o conhecimento. Que muitas vezes acham que só network é importante e o conhecimento deixa um pouco de lado. Então, eu percebi naquela época, perdi esses clientes. Até hoje, alguns não vieram comigo, são amigos, mas não vieram, porque perdeu a confiança naquela época. Poxa, indicou alguma coisa, perdi dinheiro. E vocês sabem, né? Você pode ganhar 100 vezes para o cliente. Ele perdeu uma vez, ele sempre vai lembrar dessa uma. Das 99, ele esquece. É o ser humano, né? É o ser humano, é natural. Ser humano. E o que acontece? Então, eu lembro que eu, primeiro, peguei rápido meu networking e, sem conhecimento nenhum, já ofereci uma solução mágica para promoção diferencial. Enfim, a ação não subiu como estava escrito no fórum. Pelo contrário, caiu bastante. Perdemos dinheiro, perdi esse cliente. Então, estou dizendo, respondendo a sua pergunta, hoje um profissional que entra, primeiro, não tenha pressa. Por que não tenha pressa? Porque a pressa é inimiga da perfeição. E nesse mercado vai te custar caro você perder a confiança e credibilidade de quem é o seu primeiro círculo, que é o seu network. É ali que você faz. Então, sempre a dica que eu dou primeiro é estude, conheça. E aí vem o último K, o último C, vamos dizer assim, do que o Francisco fala, que é o capital. Essa profissão, você precisa ter um pouco de uma reserva para começar. Não é uma profissão que você já começa cru. Por que eu falo isso? Porque eu tenho que formar uma carteira, né? Para quem está começando aqui, aonde vem a remuneração do assessor? Muitos falam, mas não tem remuneração fixa. Não, isso depende. Não, essa profissão, nossa, já dizia o antigo nome, é a gente autônomo de investimento. Eu faço a minha comissão baseada na carteira que eu atendo e gera-se essa comissão. Muitos começam do zero. Se eles não ganham carteira ou clientes do escritório do Michel, ele tem que, de fato, captar ou montar essa carteira. E montar essa carteira demora-se tempo. Hoje, que a gente olha no mercado, basicamente é uns 2 anos. Vai de 8 meses a 2 anos para você conseguir montar uma carteira e conseguir tirar uma remuneração. Isso é a média, tá? Do mercado. Até pegando um dado que a gente tinha... Quanto? De 8 meses a 2 anos? De 8 meses para você montar uma carteira. Hoje a média, para vocês terem uma ideia, isso é... Eu posso cometer um erro que já passou. Eu falo, depois da pandemia a gente perdeu um pouco de referência de datas, né? Mas até a pandemia eu lembro que a média de assessor XP, eu falo da XP porque era onde tinha maior número, era 20 milhões, o tamanho da carteira, média. Tem gente que tem 200 milhões, gente tem mas a média, então, 20 milhões. Então, ou seja, de 20... Eu demoraria um assessor novo
de 8 meses a 2 anos para montar uma carteira de 20 milhões Certo. de assessoria. Então, esse tempo me exige o quê? Que eu tenha um pouco de uma reserva para poder, primeiro, conseguir conversar com calma com esses meus networking para trazer, conseguir me especializar e estudar, e aí eu falo sim, que seja melhorar em plataforma, em produtos, porque eu estava comentando no começo lá, a gente parou em 2012, eu não esqueci que a gente vai chegar na BAI, calma que a gente vai chegar lá. Eu não tenho que entender só bolsa, hoje eu tenho que entender sobre renda variável, renda fixa, realização de fundos, offshore, criptoativos, aumentou o leque que eu atuo para o meu cliente. Pro bem e pro mal. Hoje o meu cliente ele me liga lá demandando. Diego, o que você acha do Bitcoin a 17 mil, a 15 mil, a 14 mil? Compra ou vende? $18.200. Subiu. É. Agora vai. Agora vai. Mas é ruim você falar essa cotação, porque vai saber quando a pessoa está assistindo, vai estar 5 mil ou 40 mil. Né? Não dá para saber. Banquei aqui muito tempo, estava no 16, hoje está 18.200, então olha, explodiu. E bem, aí o cliente te demanda, o que você acha sobre criptativos? O que você acha de investimentos offshore? O que você acha sobre nióbio, que eu vi um fundo? Ou seja, e outra coisa que aconteceu também é, o cliente, hoje, ele está muito mais informado. Temos hoje muito influenciadores. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Depois a gente pode chegar, acho que tem papo para bastante coisa. Mas, enfim, respondendo mais objetivo e um resumo. Hoje, esse profissional que está começando, ele precisa ter um network, um bom ou ruim network, eu acho que não tenho o que dizer. Tem que ter um network para quem falar do serviço dele, o que ele está fazendo. Segundo, conhecimento. Estudar produtos. Porque senão você virou apenas uma commodity. O cliente não vê a diferença entre você e a plataforma, entre você e a corretora. Sim. Né? Conhecimento e entender, porque o que faz sentido hoje é o serviço. Eu falo de experiência própria. Durante 2012 e 2018, que a bolsa só caiu, a gente não perdeu nenhum cliente. Por quê? A gente educou esse cliente, ensinou, a gente dava valor agregado, ensinava-se as boas empresas para ser sócio, como montar a diversificação. Ele sentia que você estava sendo atendido. Ele não entendia que eu era apenas um vendedor de produto. Isso acabou. Né? Muitos amigos meus que montaram escritórios na mesma época, deixaram de existir. Porque a partir do momento que não conseguiam mais fazer corretagem por causa do home broker, falou, esse mercado acabou. É verdade. Vem o assessor 2.0. Opa, já que eu não estou trabalhando com renda variável, deixa eu começar a montar fundos. Eu gosto de falar de fundos, porque eu tenho um amigo meu no mercado, que ele sempre falou para mim, assim, ele me ensinou, falou, Diego, fundos, quando você tem uma carteira de fundos e estuda bons gestores, o fundo é aquele que te dá a sua receita recorrente para o assessor, por conta da taxa de administração. Uma parte da taxa de administração que o fundo paga, a plataforma repassa para o assessor. Então, você já tem a sua receita recorrente. Então, ele sempre me ensinou, ele falou assim, olha, experiência de vida. Os custos fixos do seu escritório, veja lá, prenda quanto é, 5 mil, 10 mil, 100 mil? Esse daí você tem que tentar ter uma receita recorrente. Como você faz isso? Com fundos. Talvez você vai ter que ter um PL muito alto para poder fazer, mas você consegue, porque a renda variável não depende de mim. Vai depender do cliente. O fundo funciona como se fosse seu modelo de assinatura, por assim Exatamente. Dizer. Então, naquela linha. Porque hoje, vou responder o resto da sua pergunta. Né? Então, como que o assessor ganha dinheiro? Esse assessor que tem que ter conhecimento, esse assessor que tem que ter um bom network e tem que ter um capital para montar. Ele pode ganhar da renda variável, da corretagem uma parte, o fundo uma parte da taxa de administração, e quando ele vende uma renda fixa, aí depende do mercado de renda fixa, mas vamos lá na linha mais dos bancários e créditos privados. A gente recebe na cabeça um percentual do produto. Então, vamos lá, um banco emitiu um CDB a 120. Ele coloca na plataforma 117, esses 3% do CDI, ele divide entre plataforma e assessor. Certo. Mas eu ganho na cabeça. Renda fixa você ganha na cabeça. No início da operação. Não ganho mais. Então, fiz uma operação, professor Isaac, um CDB lá de 5 anos. Ganhei lá na cabeça. Durante 5 anos não vou ganhar mais nada. Em cima dessa operação. Entendi. Do fundo, se eu, no mesmo sentido, eu vendi um fundo DI para o professor Isaac. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Eu vou ganhar durante 5 anos esse percentual de 1%. Então, tem uma recorrência. Então, hoje... Me tira uma dúvida. Por exemplo, o mercado primário, um IPO, ou então na distribuição de cotas de um fundo, por exemplo. Funciona uma remuneração de início também? Exatamente. Tá. Então, é semelhante à renda fixa, embora seja um produto de renda variável. Exatamente. Tá. Então, e vale citar que nas ofertas públicas, principalmente de ações, quem paga essa remuneração não é o cliente. Geralmente é o emissor, é a empresa que está lançando. Então, não custa para o cliente. Quando eu vou fazer, eu lembro, o IPO do Santander. Eu lembro lá, naquela época, que eu lembro que eu ganhei um FII de 1%. Quem me pagou foi o Santander, que pagou a plataforma, não é o cliente. Diferentemente hoje no mercado secundário. Quando eu compro e vendo uma ação do Santander, quem me paga a comissão sai do cliente na corretagem. Nas ofertas
públicas nas primeiras, quem paga é o emissor. Perfeito. Deixa eu só fazer uma pausa. Você está recebendo esse conteúdo de qualidade, esse papo bacana, porque esse projeto ele foi possível, se tornou possível por conta da B3, a ABAI, né? E nós temos também outros patrocinadores aí, pessoas que estão apoiando esse projeto, né? A ABAI aqui, que o Diegão está representando, a B3. Quem são os demais Temos aí? também a Gestora Ipuranga, que tem a marca Gorila, que nos apoia. Temos Champs Advogados, temos Kinito Capital e você vai conhecer também outros parceiros ao longo dessa jornada. É o nosso merchan aqui. Também vou aproveitar o momento merchan. A Ouro Preto Investimentos, meu Deus, estava esquecendo também. Mas a gente edita isso aqui e põe a Ouro Preto. No meio do caminho a gente vai colocar a logo aí na comunicação dessas pessoas. Mas um ponto importante aqui, já que a gente está no momento merchan, é o seguinte. Você falou muito da importância dos produtos. Nesse nosso conteúdo, a gente vai ter um módulo só de produtos, em que a gente vai navegar por todos os instrumentos financeiros que existem e pelo menos o conteúdo mínimo necessário que você, assessor, ou você que deseja ser assessor, precisa saber para poder dialogar com o seu cliente. Não é? É uma pretensão meio grande essa aqui. Perfeito. E, ao mesmo tempo, também você, investidor, o que você precisa saber para conseguir dialogar com o seu assessor. Quem vai cuidar desse conteúdo é ninguém menos que o Marco. Essa é a responsabilidade que você assumiu aí. Na verdade, a gente vai estar junto ali, né? Vou estar em alguma parte, precisa até, você também pode até ajudar a gente também. É o maior prazer. Com a experiência que você mais tem, gosta? É boa. E eu tenho vários. Eu me apaixono... Trader, operador. Eu quero tudo. Eu sou apaixonado por bolsa. Amo bolsa. Você gosta de mercado futuro? Gosto, mas o meu gosto do mercado à vista mesmo. Gosto de escolher boas empresas. Sempre gostei. Mas hoje... Dá uma dica para você. Vamos lá. Lojas Americanas. Pode comprar. Me falaram que tá um pouco mais barato que ontem, né? Não vamos saber quando a gente vai editar isso daqui também, né? Tá meio complicado, né? Tá um pouco difícil hoje. Tá um pouco difícil. Tá um pouco difícil. Olha, eu gosto, mas aprendi muito a gostar de produtos de renda fixa. A linha de isentos, LCI, LCA, eu gosto bastante também. CRI, CRA, esses produtos. Eu gostei, me especializei um pouco porque, de fato, o brasileiro ainda Você acha que uma o renda CRI, fixa. por exemplo, um produto um pouquinho Tá. mais específico, né? E você que já vai estar assistindo isso, já vai estar um pouco mais, né, conhecedor do assunto. CRI, CRA, ele sempre foi, né, assim, um produto que deu um rebate sempre maior para o assessor de investimento. Mas quem compra esse produto sempre reclamou. Falou, cara, eu tô preso com essa porcaria durante muito tempo. O que você pensa especificamente desses produtos, sem querer te colocar no mundo? Não, eu acho ótimo. Uma coisa que está evoluindo bastante, e até acho que vocês viram recentemente, a Ambima mudou a regra agora dos produtos de renda fixa privados, que agora não é mais a marcação na curva, agora é mercado. Então, o que significa isso? Eu vou conseguir ter mercado secundário desses produtos, CRI e CRA. Então, vou dar um exemplo. Comprei um CRI que vai vencer lá em 2035. Poxa, e uma boa comissão como assessor, meu cliente está preso até 2035? Não necessariamente. Porque se você, aí o que eu falo, o bom vendedor desse produto, ele vai olhar para você e falar, Marco, vamos colocar esse CRA, que é CDI mais 5, porque a gente entende que a curva de juros pode subir e aí vai ter um ágio no teu CRI, a gente pode sair antes. Ou, ao contrário, hoje você pode... Quando começou, não existia muito mercado secundário de CRI, CRA, debêntures. Então você não conseguia, realmente. Hoje, posso agora até falar... Eu não chego a 2035. Eu também não chego. Meu vencimento é antes. Não. Depois eu vou... Não tem nem cupom, meu vencimento já era. Eu tenho um cliente, meu cliente mais velho, amigo de meu avô, tem 91 anos. Tá ótimo. Tá melhor que eu de saúde, com certeza. E a gente fez um CRA da Klabin, vence em 2034. Aí ele pra mim assim... ele que quis. Ele brincou, ele falou, Diego, claramente eu não vou estar aqui nesse daqui. Mas aí no caso ele queria fazer exatamente isso. É aproveitar o preço... Hoje, o risco Brasil, então, está no componente de crédito. Então, hoje está muito esticado esse componente de crédito nos títulos. Muita gente acha que essa curva vai baixar, então vai ter um ágio nesses produtos de primeira linha, né? De empresas que tem. Então, ele comprou com a ideia de ficar um ano. Hoje, você consegue fazer isso. No passado, não. Você tinha que ter essa cabeça mesmo, Marco. Eu não vou ficar. Você acredita, assim, até para ir para... Assim, cara, a conversa aqui, a gente vai render. A gente podia ficar aqui 5 horas para um papo bom, conversa boa. Mas vamos falar de ABAI ainda, né? Vamos. Até para pegar essa reta final, 2 coisas antes de falar. Essas plataformas Open Bank, por exemplo, que estão vindo aí, essa abertura de todo mundo tá tendo os produtos na mesma prateleira.
Você acha que é um caminho que está chegando, por exemplo, como se for nesse produto secundário, e que o assessor de investimento tem que estar conectado a isso, porque ele vai estar tudo unificado num futuro próximo? Eu acho que sim. E eu falando um pouco da minha visão para o futuro, você comentou, depois você passa com a sua visão para essa profissão. Acho que o mercado de capitais brasileiro está indo para um modelo onde as corretoras, que hoje a gente, para não dizer que é cringe, não é mais plataforma, corretora, é plataforma, onde as plataformas vão se especializar no que elas são melhores, que são tecnologias. Ela tem que ser uma... Né? Qual que é o diferencial da plataforma A para a B? Não é mais produto, porque todas têm todas, porque abriu-se o mercado, certo? Open Bank abriu-se tudo. Por que eu vou operar na plataforma A ou na plataforma B? Velocidade, melhor eficiência, o que tem mais de serviços agregados a isso. Então, acho que as plataformas vão ser focadas nisso. O assessor, ele vai estar, de fato, tendo o papel de ser o vendedor de qualidade desse produto. Vale citar que a CVM agora, no último ofício para a nova norma da 16, colocou que o assessor ele pode recomendar. Então, a CVM entende que o assessor não é mais aquele vendedor repassador de ordem. Você que está nos assistindo e vai virar assessor ou quer virar assessor, saiba, você pode recomendar. O que é recomendar? Na época, lá em 2009, você me ligava, Diego, compro Bradesco ou Itaú? Marcos, a CVM não me permite a minha opinião, sou apenas um repassador de ordem. Ou seja, cadê o valor agregado nessa profissão? Geralmente, o cliente, quando ela tem um assessor, ela quer de fato ouvir a opinião do assessor e ela entende que está falando com o especialista. A CVM entendeu isso e falou, olha, assessor de investimento, você pode recomendar desde que esteja de acordo com o perfil de investidor, do investidor, do cliente, e o produto esteja disponível na plataforma no qual você assessora. Hoje, como as plataformas basicamente têm tudo, então recomendar tudo. Eu até aproveitar a diferença entre então qual que vai ser a diferença entre o assessor e o consultor? Aqui bem claro. O assessor só recomenda aquilo que está na plataforma dele. Eu não posso recomendar aquilo que o meu cliente, o Marcos, tem no Itaú uma parte. Eu não posso recomendar, lá no Itaú, vende isso, compra isso. Não posso. Sou vedado. Só posso recomendar aquilo que está na plataforma que eu trabalho. E o consultor continua oferecendo a consultoria no mercado de forma ampla. Mas hoje, com a plataforma aberta, acaba-se hoje sendo uma convergência entre as duas profissões, uma convergência. Né? Porque antes, não era. Antes, as plataformas eram muito mais fechadas. Cada banco tinha aquela cabeça de só vendo meu produto, se eu vender o produto do outro banco, eu estou fomentando o outro. Hoje não, hoje o Open Bank veio para isso. Então, a plataforma vai ter essa função tecnológica, de eficiência, o assessor vai ter essa função de ser, de fato, o vendedor com qualidade de serviço dos produtos dessa plataforma. E me tira uma dúvida aqui, já que o consultor, né, quando a gente olha todo o programa de formação e certificação dos consultores, ele inclui, por exemplo, questões de aposentadoria e seguros, né? Como que está o assessor com relação à comercialização desses produtos? Porque as plataformas agora também têm isso, que não eram exatamente investimentos. Né? Previdência até mas é um produto um pouco numa outra zona. Não. Como é que está o assessor dentro desse tipo de produto agora? Excepcional a sua pergunta, porque aí a gente volta lá... 2012. Voltava lá em 2012. 2012, a CVM vedou e o assessor só trabalhava com isso. O que os assessores começaram a ver? Opa, eu preciso arrumar uma outra linha de negócio. Talvez começar a trabalhar com previdência. Só que hoje a CVM veda o assessor a trabalhar com outros produtos que não sejam os produtos da plataforma. Então, a maioria dos escritórios, eu acho que a grande maioria hoje, todas têm o que a gente chama da PJ2, a segunda empresa. Que no começo, eu abri a minha PJ2, a Miura Treinamentos, porque a gente dá muito curso. E eu não podia dar curso pela empresa de agente autônomo, então eu montei. Muitos escritórios tinham a sua PJ de cursos e transformam essa talvez numa corretora de seguros ou uma correspondente bancário, que hoje é a terceira linha. Porque é um ponto citar. Hoje o assessor ele trabalha não só com áreas de investimentos, como área de seguros e também com área de crédito. Porque, vamos ser bem sinceros, quase todos, ou não, acho que todos os grandes bancos do país têm a área de advisor. Sim. Né? XP, BTG Banco, Itaú com Ion e Época XP, o Safra com o Safra Invest, o Santander com o AAA, estou dando exemplos aqui, o Bradesco com a Água, ou seja, os grandes bancos brasileiros hoje, todos têm a sua linha de assessor e depois vamos citar maneiras diferentes de trabalhar, então sempre eu digo, pesquise bem qual plataforma, porque tem diferença de remuneração, de contrato, pesquise bem, não é uniforme, isso existe depende. Algum manual, algum caminho para o cara fazer essa pesquisa? Não, hoje não existe. Ou é no... Vai ser o nosso curso. Pode ser no nosso... Eu até sugeri, pode ser no nosso curso, mas por quê? Não existe. Hoje, basicamente, ele tem que fazer o quê? Entrar em contato
com cada plataforma, entender como é seu modelo de remuneração pro profissional. Entendi. Isso tem, cada um acaba tendo. Então, quando a gente olha todos esses desenhos de profissionais que tem, você vê, opa, hoje eu praticamente consigo oferecer tudo que o banco oferecia. Aí eu brinco, volto no meu começo, né? Eu ganhei mercado como assessor porque o banco tinha muito produto para trabalhar e era ineficiente com o cliente. Será que agora o assessor não vai ter o mesmo produtos que o banco e talvez não vai ser ineficiente? Porque ele começa hoje a trabalhar. Aí que eu digo que no nosso mercado, quantos bancos existem no país hoje? Quantos eles trabalham? 5. 5, 6, né? Quantas empresas de assessoria de investimentos tem hoje no Brasil? Mais de 1.000. Ou seja, concorrência. Então, o que eu falo? Esse profissional, ele vai ter que começar a entender. Talvez não de tudo, ser um generalista, e as operações que eu atendo, minha visão, ter futuro, são aquelas que vão ter especialistas em cada uma dessas áreas. Mas como que eu faço isso para estar de acordo com a norma? A empresa no qual eu estou plugado tem que ter no mínimo 2 CNPJs. O CNPJ de assessor, esse sim faz só a parte de assessoria de investimentos, e o segundo CNPJ, que aí ele pode tirar de corretor de seguros, correspondente bancário, aí ele oferece todos os produtos de seguro e todos os produtos de crédito, que já é o nosso final, que eu falo com o assessor 4.0, aquele que cuida do investimento, protege oferecendo seguros e alavanca oferecendo crédito. Isso tudo está hoje no hall que um assessor pode. Por quê? Porque a plataforma no qual ele está vinculado hoje já oferece isso. Diego, eu estou vendo que você é um apaixonado pelo mercado financeiro. É nítido que você gosta do que você faz. E você é um cara de valores. Você tem um propósito quando você contou a história de começo, que você foi um cara que chegou no mercado financeiro e a sua família acabou investindo, não teve um bom assessor, não teve ninguém dando suporte para vocês e a sua experiência foi ruim. E você criou justamente a pergunta à ABAI no intuito de realmente dar esse atendimento para as pessoas, ao contrário, na verdade, fazer com que as pessoas que chegassem falando de investimentos não arrastassem a galera aí para um mau investimento, né? Queria que você contasse um pouquinho agora da ABAI, aonde vocês querem ir, o que vocês querem chegar, e é muito legal esse trabalho que vocês fazem. E tudo que a gente está comentando com vocês, acho que eu tenho que dar muito crédito ao nosso time da ABAI, principalmente a figura do Francisco Amarante, que é o nosso superintendente, porque essa nossa profissão não tem muito material, não tem muito dados. Hoje um trabalho da ABAI também é criar dados do profissional, poder ser, porque até então não era uma profissão que não existia. A ABAI surgiu lá em 2015. Porque, lembra, paramos em 2012, vou dar o pulo para 2015. 2015, 15 escritórios de agentes autônomos na época, eu e mais 14, não foi uma iniciativa minha, foi de um escritório de Salvador de montar a associação. Qual era o objetivo lá em 2015? Estamos perdendo o mercado, não posso mais atender serviço, ainda pago uma carga tributária muito alta. Quero recolher no Simples Nacional. Porque hoje o assessor não pode, tá? Quando você abre a sua empresa, você já nasce no lucro presumido. Então, a sua alíquota já é parte de 16,33 para cima. Sem chorar. Sem chorar. Né? Então, aí você tinha uma taxa de fiscalização do CVM que era mais cara de todas as profissões, uma carga tributária alta, decidimos montar a associação com esse objetivo. Por que acontece? O assessor, imagina, somos empresários. Então, a gente via naquela época, não é mais assim, né? Mas naquela época era muito concorrente. Você via o outro assessor como inimigo. Não era uma concorrente. Então, não tinha essa questão dessa unidade de classe. Eu acho que esse foi o grande legado que a ABAI trouxe, essa unidade da profissão. Independente se você está na XP, BTG, Safra, hoje você é assessor de investimento. Se você não tiver uma classe bem organizada, você não vai conseguir, por exemplo, pleitear uma mudança numa norma, uma mudança numa carga tributária. Então, a ABAI surgiu com esse objetivo e falou, qual que é a dor de todo mundo, independente de que plataforma que ele é. Podemos ser inimigos concorrentes naquilo, mas em algumas pautas somos parceiros. E aí foi com o Simples Nacional. E eu brinco que até hoje não conseguimos ainda o Simples Nacional, mas vamos conseguir, vou contar para vocês como que está essa questão do Simples. Opa. Mas surgiu lá em 2015, por quê? Porque todos queriam no Simples Nacional. Montamos uma associação e fomos a Brasília para entender por que o agente autônomo, na época, não entrou no Simples Nacional. A gente descobriu do legislador que quando ele fez a lei do Simples, colocou lá várias profissões, o corretor de seguros, o corretor de imóveis, mas esqueceu do corretor de investimentos, vamos trazer essa... Por que ele esqueceu? Porque ele nem sabia que ele nem sabia que existia. Ele nem sabia que era um agente autônomo de investimentos. Então ele não colocou, não porque ele não achou, era mercado de capitais, ele merece pagar caro. Não, ele não nos conhecia. Apreensão ABAI, opa, temos que ter uma associação que tem o objetivo também de dialogar com o legislador. Então, começamos lá em 2015 esse trabalho. E eu fui entusiasta porque eu sempre defendi a associação e a classe, porque se não tiver uma norma forte, bastante privilégio, eu sei que a minha empresa
deixa de existir a qualquer momento. Eu comecei em 2009 com certas liberdades, eu fui perdendo essas liberdades ao longo do tempo, porque o regulador não nos entendia, certo? Então, com uma associação bem forte, isso foi a ABAI em 2015, a gente começou. E foi muito legal. Em 2015 nós começamos, em 2017 nós já estávamos, hoje, com algum número de escritórios ainda pequenos como associado, mas a gente já era reconhecido pela CVM como o melhor interlocutor da profissão. Eu lembro que fomos a primeira vez marquei uma audiência na CVM e um dos superintendentes da CVM falou que bom existir a ABAI, porque é uma classe tão díspares. O que eu quero dizer com isso? Tem escritório que foca em varejo, escritório que foca em trader, escritório que foca em private, mas tudo é agente autônomo, tudo é o mesmo balaio de gato. Deixa eu ter uma associação que eu posso conversar e entender as dores gerais de cada um para poder dialogar. A gente começou um canal direto com a CVM. E nesse momento, os 15, ali falou, opa, se a CVM me chancela, vamos fortalecer essa associação. E aí a ABAI começou a ganhar corpo. Eu lembro que a gente foi consultado pelo CAD na fusão entre XP e Itaú, o que a ABAI achava, se prejudicar ou não. O próprio CAD nos mandou, ou seja, a gente começou a ver que a associação era um nicho, era um vácuo de uma associação que necessitava existir. E aí nasceu a ABAI. À época eu era o vice-presidente de relacionamento, porque como eu nunca fui assessor da XP, a XP hoje é a maior de mercado, eu lembro que dos 15 fundadores eram 14 escritórios da XP e um Ágora, na época eu era o Ágora do Bradesco. E eu lembro que falava, bom, para não dizer que a associação são da XP, e nunca foi, né? Pelo contrário, acho que a XP hoje eu tenho que agradecer, eu posso falar, não sou, agradeço muito a XP pelo apoio, não só financeiro, como institucional e disposição da marca da ABAI para os seus associados. Falaram, bom, o Diego vira vice-presidente de relacionamento, porque aí pelo menos o vice-presidente não é, a ABAI não é. E montamos aquilo. Aí virei presidente lá em 2018 e o que a gente percebeu, acho que foi o grande diferencial da ABAI de outras associações que tentaram nessa linha. Nós percebemos que a gente precisava profissionalizar a associação. Como se profissionalizar uma associação? Eu tenho a minha empresa lá, a Miura, para cuidar. Não dá para me dedicar à associação. Tem as pautas, tinha um monte de pautas que a gente decidiu, vamos trazer um executivo de mercado com um único viés. Não pode ser agente autônomo. Tem que ter, claro, uma boa qualidade, tem que ser uma pessoa que tem uma boa entrada no mercado, que tem que trazer a credibilidade do mercado, da sua carreira para uma associação nova, mas não pode ser agente autônomo. Por quê? Porque senão vão sempre falar que o executivo que toca, ele está muito vinculado à corretora A, B ou C. Hoje o nosso executivo que toca a ABAI, que é o Francisco Camarante, ele não é vinculado, não é agente autônomo. O presidente, os vice-presidentes são todos assessores, devem ser, que tem as pautas. Eu achei que fosse pelo cabelo branco, tipo Francisco Coco, se fosse pela beleza, alguma coisa assim, mas é por isso. É por isso. Aí a gente trouxe o Francisco para ser e trabalho nosso da ABAI. Vamos entender quais são as pautas do assessor, qual que é a dor do assessor. Então, naquela época, elencamos as 10 pautas. E a prioritária era a taxa de fiscalização. Para quem está virando assessor agora, quando você passa na prova da Ancor, você está habilitado a ser assessor. Mas para, de fato, exercer a profissão, você tem que se cadastrar na CVM e você passa a ter uma taxa de fiscalização da profissão, que, à época, até o ano retrasado, você pagava-se R$640 por trimestre, vezes 4, R$2.500. Aí vamos voltar à minha conversa, né? O que você precisa para ser assessor? Tem que ter networking, tem que ter conhecimento e capital no mínimo para pagar a taxa de fiscalização. Imagina que é uma profissão. Parabéns, Marco. Virou assessor. R$2.500 de custo fixo, só para você dizer que você é assessor. Então, era muito caro. E a gente mostrou isso para a CVM, a ABAI, com estudos, que isso era uma barreira de entrada para a profissão. E pagar para trabalhar não dá, né? E é uma taxa de fiscalização da CVM, né? Vale de Sá e a CVM, eu agradeço aqui imensamente, fez um grupo de trabalho lá, entendeu e mandou para o Tesouro uma proposta de redução de 80% da taxa, que no ano passado virou lei. Virou lei em maio. Março, 31 de março, se eu não lembro, foi o último dia de março, até que tem uma ideia da associação de transformar o dia 31 de março no dia do agente autônomo, né? Não, tem que ser o dia do Simples Nacional, eu acho. Esse sim. Esse sim, aí você me chama também para essa festa. 29 de março. E aí foi a principal pauta nossa, conseguimos isso. E aí depois tem outras pautas que tem que qualquer. Hoje, fazer com que o profissional, o assessor, ele tenha uma qualidade de atendimento, porque queremos que o assessor hoje, igual o consultor tem lá na Planejar, todo aquele arcabouço e já tem maturidade, o assessor, a gente quer isso daí também para o assessor. Certo. É que essa evolução. Então, hoje a ABAI foca muito na questão de conhecimento, de cursos,
tivemos um curso lançado com parceria com a FGV, gratuito, por sinal, de empreendedorismo, para ensinar como começa. Eu lembro que o ano passado, lá em 2000, dá data aqui, porque depois esse podcast passa, né? 2021, foi entre os 8 cursos mais vistos da FGV nível nacional. Então, você entender a questão do empreendedorismo. E não era só para assessor, era o empreendedorismo. Porque muita gente que está virando essa profissão tem que entender que o assessor não é mero vendedor de produto. Ele também, às vezes, ele vai ter que saber gerir. E a pessoa acha, não, mas eu vou trabalhar para um escritório. Não. Você vai trabalhar no escritório, mas você tem que saber a função de gerir. Gerir o quê? A sua própria carteira, o seu próprio tempo. Igual você é um empresário de você mesmo, você é um autônomo. Então, como que você monta a tua rotina? Você não é um seletista. É uma profissão que te dá muita liberdade, mas você também tem que ter essa responsabilidade de saber como é esse tempo. Então, a gente entendeu que isso era uma das dores na formação e montou. Acho que é importante abordar esse ponto. E a BAE foi, com o tempo, tendo esse trabalho. Então, a gente trouxe o Francisco como executivo e tinha como 3 pilares. Primeiro, entender as pautas dos assessores, que era a questão da taxa, exclusividade, que tudo isso está sendo tratado agora com a CVM. Segundo, ter um canal aberto com o regulador. Hoje, a ABAE tem um canal direto com a CVM. Então, qualquer dúvida que o profissional tem, a ABAE manda para a CVM nos responde, assim, de bate-pronto. Nós temos lá o hábito da ABAE de, trimestralmente, mandar um ofício pedindo uma audiência pública à CVM para entender como ela está vendo a profissão, o que está vendo de norma, para trazer. E, por último, ter um trabalho muito focado no legislador. Porque o Simples Nacional, até para vocês saberem, hoje já está um projeto de lei, já está na Comissão de Finanças e Tributação, já está na CCJ, para ser transmitado. Então, hoje, eu brinco, 2023, o trabalho maior do Francisco agora é muita Brasília para conseguir trazer de volta esse Simples Nacional para a profissão que eu tenho. E só para concluir, eu acho que o que a gente está vivendo agora nesse ano 2023, provavelmente deve sair a nova regulamentação do assessor, a resolução 16 nova. E eu acho que vai ser uma norma muito moderna para a profissão, porque você vai conseguir criar, de fato, o plano de carreira do assessor. Eu nasço como um assessor simples, uma empresa simples, exclusiva, com uma plataforma. Depois, se eu quiser evoluir, eu posso virar uma sociedade empresária, trabalhar com multiplataformas, vou ter como contrapartida um compliance e vou criando como um plano de carreira de uma evolução, que até então hoje não existe. Hoje o assessor, qual que é o plano de carreira do assessor? Ou do escritório? A gente viu no passado, só captar e aí eu falo, Marco, ok, eu tô lá há 13 anos, vou ficar mais 30 anos nisso. Quando eu parar de captar, o que eu deixei de legado para o meu filho? Hoje o meu filho não pode ser o beneficiário das cotas da minha empresa. Para ele ser beneficiário, ele tem que fazer o quê? Passar na prova de agente autônomo. Senão, para quem que ele vai ficar? Então, a gente tem que criar mecanismo de criar associação para você criar valor numa profissão que só cresce. Então, hoje a BAE tem esse trabalho, regulador, legislador e parceiros, para atender e falar com o mercado, e o viés educacional acho que é um pilar muito importante. E como que a pessoa que está chegando agora na profissão, como é que ela consegue se conectar com a BAE? Ela se inscreve, dá o caminho das pedras aí. Ótimo. Quando montamos a BAE em 2015, a gente entendia que era muito caro. Imagina, já pagava a taxa de fiscalização, agora vai ter que pagar uma taxa associativa na BAE. Então, o que a BAE decidiu? Hoje, quem se associa à BAE é a empresa. Então, vou dar um exemplo. A minha empresa lá, a Miura. Se a Miura é associada à BAE, automaticamente todos os assessores vinculados à Miura já são associados da BAE sem pagar nada. Então, o assessor que está entrando hoje e está nos assistindo numa operação, pergunte se a empresa no qual ele está entrando, se a empresa é associada à BAE. Se a empresa não for, só mandar um e-mail no secretaria@abae, ainda com 2 As, tá? Do antigo agente autônomo investimento, não conseguimos comprar o domínio não com um A só. Ainda não conseguimos, então a gente ainda usa. Certo. Mas eu brinco com o Chico, que é um saudosismo, lembrar do antigo agente autônomo. Então é secretaria@abae.com.br, manda as informações e aí o pessoal do nosso administrativo entra em contato para vincular a empresa. E aí automaticamente todos os assessores estão automaticamente associados e têm os benefícios de se contar com uma associação que hoje defende. E posso dizer, assim, com conhecimento de causa, que estou lá desde o começo e é um trabalho muito pro bono. Ninguém lá da diretoria ganha. Hoje, na associação, a gente tem na diretoria praticamente representante de todas as plataformas que hoje tem no mercado. Então, tem do Safra, tem do Modal, tem do BTG, tem do XP. Então, a gente está muito, hoje, preparado e aberto a entender o que tem de mudança, trabalhando muito pro assessor
ver o que tem de diferencial nesse mercado. Então, se a sua dúvida, às vezes, é não só como social, eu quero entender, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, é permitido fazer aquilo, entre em contato no secretaria@abai, que independente se você está vinculado ou não, se você é um profissional, a gente tem como compromisso ético responder e dar os caminhos das pedras, e às vezes a gente até ajuda o gestor do escritório, fala, olha, o seu time aí está com dúvida. Uma coisa que o Francisco faz muito, ele visita operações para dar palestras sobre norma, palestras sobre os nossos cursos, porque é uma pessoa que a gente está sempre tendo que evoluir. Perfeito. Acho que é isso, né? É isso, meu caro. Então, acho que a gente, infelizmente, encerra por aqui. A gente tinha muito mais assunto para conversar, mas eu queria agradecer aqui a presença de Diego Ramiro, presidente da ABAI, né, para os mais saudosistas, e também a companhia do meu amigo Marco Prado, para a gente espera encontrar você em breve aqui no próximo episódio aqui do AI 4.0, o futuro do assessor de investimentos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, valeu. AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAI, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital,